muito bem. É com imenso prazer que entramos na sua casa para levar mais uma edição, por sinal, a última edição da semana do programa Moçambique no Coração. Desta vez, pretendemos levar até junto de si, telespectador, muita conversa a respeito de temas tão importantes para todos nós, como caso do Dia Internacional dos Museus, a assinalar-se já dia 18 próximo, da qual estamos em festa. Há que preservarmos estes patrimónios que são nossos, a história do nosso país é vista nos nossos museus. Nós temos quantos museus já agora, Benedito? A nível nacional, pode fazer as contas mais ou menos? Desculpa perguntá-lo assim de repente, não é? Existem quantos museus? Aproximadamente. Pode não ser um número exato, mas que se aproxime. Estamos a falar, na Nampula temos o de etnologia, qual mais? São 12 em Nampula, não é? Sim. É o etnologia, o outro já me foge, em Maputo temos já da Moeda, a Fortaleza também é um museu. Pode-se considerar ou não? Sim, bom dia. Bom dia, Benedito. Chamo Benedito Coça, artista, produtor. Agora estou numa fase de transição no ICON como representante. O ICON é um comitê, um conselho internacional dos museus. Exato. Então, aqui em Moçambique tem a sua associação representada. Muito bem, muito bem. E é a ICON, não é? sim, sim. Muito bem. E aqui hoje estamos mesmo para falar exatamente dos museus e as suas atividades que vão acontecer no âmbito da celebração do Dia Internacional dos Museus, que é dia 18 de maio deste presente ano. Exato. Há muita festa a caminho. Há muita festa. Ou as atividades já começaram? Já começa, o mês todo é um mês de celebração concernente a essa data. Então, em relação à pergunta que o Sr. Osvaldo fez... Quantos museus, mais ou menos? E se a Fortaleza vamos considerar ou vamos classificá-la como um museu, não é? Porque, é um monumento... Contas, a nossa relíquia está lá. Sim, é um monumento histórico, mas pela sua dimensão, a sua coleção histórica, e sendo um espaço museológico, o espaço museológico é o espaço em que lá faz o estudo e faz o acompanhamento no âmbito da conservação da história, da memória coletiva da sociedade. Exato. Então, o museu é esse espaço onde existem atividades museológicas. É um espaço museal. Exato. Então, o monumento tem essa dimensão também de um museu. Bem, podemos. Então, na pergunta que fez, eu tive esclarecimento ontem num encontro de cortesia à Direção Nacional de Patrimônio Cultural. Então, pude ter o esclarecimento exatamente em relação à dimensão dos museus em Moçambique. E eles, como Ministério, têm na sua tutela 5 museus. 5 museus. Em categoria de museus consagrados. Foi justamente os que mencionou. Sim, história natural da Revolução ainda existe. Esqueceu da Revolução, tem o seu processo, tem o seu dossiê, não sei como está no estado de requalificação. Na minha mocidade, eu recordo que existia também o Museu da Revolução. Eu não sei mais ou menos qual é o estágio do museu agora, não é? Mas não vamos falar disso. Não sei na sua requalificação como é que vai ser e como é que já foi tratado o dossiê, mas falando dos museus tutelados pelo governo, é um museu de história natural aqui no museu. Exato. Natural está na responsabilidade da UEM. Então não do governo. Que mencionou, sim. Na etnologia... Então vamos lá. Quais são os tutelados pelo governo? É melhor assim, que é para não criar pelo Ministério. Vamos começar pelo Ministério. São 36 museus. São 36 no seu todo. No seu todo, nacional, museus, ou espaço museal, que lá faz o estudo. Então, os 5 tutelados pelo Ministério, diretamente pelo Ministério da Educação e Cultura, é um museu de etnologia que falou de Nampula, e o Museu da Ilha de Moçambique. Exato. E aqui temos o Museu de Arte e o Centro de Interpretação da Matola. Muito bem. E está a faltar um museu, o Museu de Chai, que está numa fase crítica. Este é o Museu de Chai, depende. Ok, está bem. O Muxai. Exato. Está numa fase crítica porque está numa situação de risco que foi
atacado, vandalizado e saqueado. Uau. A sua coleção, neste momento, encontra-se Desapareceu, assim, não é? em mãos alheias. Uma pena, porque é aquilo que nós falamos sempre. Por vezes nós apagamos a nossa história e os mais novos, com certeza, terão dificuldades em perceber certos fenómenos que aconteceram, não é? É complicado. É muito complicado. Então, é nessa perspectiva também que fiz a descrição do conceito do museu, para perceber que o museu é um espaço Exato, museal, museológico, onde lá faz-se o estudo ou faz a educação contínua em relação à história, à sociedade, à memória coletiva da sociedade. Então, é um lugar que une os seres, ou a comunidade e a natureza. Já entrando no conceito universal, e o universo, a natureza, digo eu, o universo no todo dele. Exato. Porque temos diferentes tipos de museus. Temos os ecomuseus, os museus comunitários, e temos os patrimônios materiais e imateriais. Vamos falar, citei esses 3 museus, porque estou a falar do ecomuseu, do museu comunitário, porque o museu comunitário é lá onde temos as manifestações consagradas de patrimônio cultural, que é o Nhau, o Mapico. Esse é o meu tema. Estes fazem parte dos comunitários, não é? Exatamente. Muito bem. Então, Este também interessa-nos falar um pouco. O MSAL. Exato. Então, essa é a minha área de pesquisa, é a minha área de trabalho como artista e estudioso da cultura. Exato. E Então, na área de museologia. Então ainda voltamos a ventilar um pouco disto, como é que está a manutenção destes patrimónios, não é? Ainda vamos falar um pouco disto, porque na verdade estamos aqui a ventilarmos a respeito do Dia Internacional do Museu e o Benedito não vem sozinho, vem também com o Filipe. É um prazer recebê-lo no nosso Moçambique no Coração para falarmos um pouco do contributo que tem dado para esta área também. É alguém ligado às artes do nosso país. Exatamente. Bom dia. Filipe Cabral é meu nome. Eu sou produtor cultural, pesquisador, artista e estou a dar meu contributo na produção das atividades que irão decorrer do Dia Internacional do Museu e também estou no programa da Cultivarte como estagiário. E cá estou para dar o meu contributo nesse que é o Dia Internacional do Museu, onde que vão decorrer várias atividades, partindo do dia 16, 17, até o próprio Dia Internacional do Museu. Então, temos como várias atividades, como dança, visita guiada, sarau cultural. Então, é uma vasta gama de atividades que nós pretendemos realizar neste que é o Dia Internacional dos Museus. A Cultivar-te o que é? Vamos lá tentar perceber isto. É um programa da União Europeia que apoia jovens talentosos na área de cultura, produtores culturais, músicos, videomakers. Então, eles dão um suporte aos jovens como com um estágio profissional. E onde vão aprender jovens que saem da faculdade ou que estão no seu 3º ou 4º ano da faculdade para aprenderem a praticarem aquilo que eles vêm estudando. Muito bem, interessante. E neste projeto apenas jovens que estão a estudar artes é que podem fazer parte, ou qualquer um que não faça artes, não estude artes, mas tem a arte consigo. O programa, segundo aquilo que eu li do regulamento, apoia jovens artistas. Jovens artistas, independentemente de estar a estudar arte ou não. Exatamente. Apoia jovens artistas com ideias criativas ligadas às artes e cultura. Muito bem. Dia Internacional dos Museus. Vamos, como disse o Filipe, vai começar as atividades, começam praticamente no dia 16, mas estamos no mês dos museus, não é? No mês dos museus, e muito tem-se feito para que
os nossos museus sejam visitados, tenham sempre aquele carinho por parte dos interessados, dos curiosos em saber tanta coisa que aconteceu, a história do nosso país, não é? Mas o que eu queria saber de vocês é como é que estamos a conseguir preservar os museus no nosso belo país, não é? E disse que é o museu lá de Nampula, qual foi o distrito? De Pemba, exato. Está um pouco, não é? Devido à vandalização que sofreu, não é? Fora a preservação dos outros. Existe um plano para trazer este museu de volta? Para responder essa pergunta, deixa só fazer uma breve introdução em relação ao lema, né, dessas celebrações e o contexto do ICOM em Moçambique em relação à celebração. Muito bem, muito bem. Então, vamos começar primeiro pelo lema, não é? Qual é o lema para este ano? Sim, o lema é Museus Unidos, um mundo dividido. Museus Unidos, um mundo dividido. Unindo. Unindo um mundo dividido. Muito bem, muito bem. Então, sugestivo. Isso deve-se a uma orientação do próprio ICOM para todos os museus ou todos os conselhos das nacionalidades de cada país representado. Então, é uma recomendação que foi dada com os seus devidos formulários em termos de comunicação e imagem, que devemos usar esse lema. Então, exato. É uniforme para todos, então, independentemente do idioma, onde quer que esteja o museu, então o lema é este. Sim, tem que Museus unindo, mundo dividido. Exato. Então, aqui, a nível da África, temos um fórum próprio da região. Então, os outros museus também vão usando o mesmo formulário, a mesma indicação para poder fazer-se a essa atividade. Então, nós aqui em Moçambique vamos fazer o lançamento dia 16, 17 e 18, conforme o colega disse, mas isso não veda que os museus façam suas atividades correntes em relação à educação museológica. Então, oficialmente, vamos fazer o lançamento com o lema em Macaneta, no Centro de Interpretação Ambiental, Repensar. Lá temos uma coleção do lixo marinho, temos a Casa de Vidro, temos um espaço museal que serve como um ecomuseu de educação ambiental. Então, vimos na sua dimensão, devido ao fluxo de estudantes, instituições interessadas na nova orientação também da Unesco em relação ao ambiente e mudanças climáticas, recorrem ao ecomuseu para terem mais subsídios, como envolver-se nessa causa, ir comemorar lá, mas com esse lema. Então, é uma estratégia política, né? E também que vai com as linhas estratégicas de comunicação que nós estamos aqui a elaborar para podermos ter mais estudantes a visitarem os museus, mais escolas a visitarem os museus, para futuramente, se calhar, desenhamos um pacote para complementar no programa educacional, que seria um manual orientador para os alunos na área de museologia. Muito bem. Para que eles saibam desde pequeno o que é um museu, o que é patrimônio, porque estive há semanas atrás em relação à comemoração do Dia Internacional da Dança e perguntei aos estudantes de turismo se eles sabiam o que era um patrimônio cultural. Então, eles não souberam definir o conceito de patrimônio. Do patrimônio, exato. Então, exato. é um pouco chato. E visitando os currículos internacionais, tem
a cadeira de museologia. Então, não faz sentido nós não olharmos nessa parte educativa os museus, os patrimónios como algo prioritário. E temos a situação das nossas danças que sofrem uma estigmatização. A todos os níveis, sim, não é? Então, Que se diga de passagem, a todos os níveis. então, estão em situação de degradação. Então, como o Museu de Chai e alguns museus que ia fazendo referência a que nível estão em termos da conservação das suas coleções. Então, é um pouco triste para mim, como estudioso, vejo monumentos de artistas consagrados em degradação, vejo museus com obra de artistas consagrados em degradação e vejo até espaços que podíamos consagrar um monumento ou algo para preservar, caso de Malangatana, a sua casa, a sua fundação, as suas obras. Vou focar-me exatamente no Malangatana. Tem a sua obra na Mabor, na época que eu fazia mediação em estudos culturais. Mas não vou mencionar... E quem passa ali pela N1 já vê... Não vou mencionar muito, mas aquela obra é de metal. Podia-se muito bem fazer um restauro, aquilo é uma relíquia. E o artista se foi e a sua obra vai se degradando e vai desaparecendo. Então, é um exemplo. Não estou a dizer que vamos recorrer a essa obra. Exato. Mas é importante falarmos disto. Eu depois já vou ali ao Filipe. Porque se temos uma obra daquelas, não é, única praticamente, há que se prestar um pouco mais de atenção. E quem de direito passa por ali e é mais alguma coisa que ali está. Sim, mas essa situação está relacionada à tutela. Quem é responsável? Aquela obra, acho que é propriedade individual ou propriedade de uma instituição. É propriedade de alguém, então não podemos pôr isso em discussão. Eu só estava a dar um exemplo. Sim, é um exemplo. Um exemplo que, eu disse, quem cuida aqui das artes, independentemente daquela obra ser de uma instituição, ora fechada, que já não sabemos se voltamos a ter aquela instituição, mas a obra está ali. E sabemos que é do fulano de X, não é? Há que tocar o coração de alguém e dar ali um jeitinho, não achas? Sim. Vamos lá ouvir o que é que o Filipe pensa a este respeito. Filipe? Sim, por acaso o Filipe foi um colega do Isaac. Exato. Estamos ao mesmo nível, apesar de ele estar no lado da dança performativa, da arte cênica. Então, exato. ele é colega, então entende muito bem dos conceitos museológicos. Muito bem. Então, Filipe, vamos lá. Agora trata-se mais de uma questão de coração. Coração, não é? exatamente. O Benedito esteve aí a tecer esse comentário sobre essa dor. É triste, na verdade, vermos um museu que conta a história do nosso país a ser saqueado. Isso é como tirar uma parte do nosso belo Moçambique. As pessoas que vão crescendo, vão perdendo ou não vão ter essa história nossa, porque os artefatos estão desaparecidos e é triste ter esse conhecimento. Vou dar um exemplo tem uma obra na Casa de Cultura do Malangatana, intitulada Vovô Xipangara Está Zangado. Vovô Xipangara Está Zangado. Está zangado. Então, Casa da Cultura da Beira. Da A Casa de Cultura Exato. da Beira. Então é importante também fazermos menção porque existem casas de cultura espalhadas pelo país. Exatamente. Aquela obra passou tempo, foi desenhada pelo próprio Malangatana, passou tempo, mas viu-se a necessidade de restaurar. Agora, quando você passa daí da Casa de Cultura, você vê aquela obra, fica tipo, ok, é de Malangatana. É importante ter essa consciência de restaurar os monumentos, as obras que contam as nossas histórias. É importante. Exato. Sim. Muito bem, muito bem. Então concorda comigo que tínhamos que olhar um pouco para aquela obra que também está ali, não é? Exatamente, concordo plenamente. Exatamente, é o Benedito, é o Osvaldo, é o Filipe, vamos juntarmos-nos e vamos dar ali um jeito, como quem diz, quer dizer. Mas há quem devia prestar atenção nisto. De fato, alguém... Aquilo conta, aquilo faz parte de Moçambique. Faz parte de Moçambique. O nosso artista deixou aquela obra
conta alguma história. Então, carece de alguma atenção nossa, como estudiosos, né, da área museológica. É importante darmos uma olhada, né, no que concerne a... Exato. E para os dois, como é que os museus podem unir o mundo? Na minha, Este é o lema, não é? sim, na minha perspectiva, estando num mundo em que as tecnologias é que falam mais alto, seria o uso dessas plataformas, seria o uso das networks. Então, as redes nos aproximam, mas também é preciso mais simpósios, conferências, encontros, por mais que sejam virtuais, mas é necessário que hajam. É lamentável se nós não conhecermos a experiência dos outros em relação à conservação ou à implementação de políticas. Então, isso vai nos ajudar muito. Aqui o nosso apresentador, João, esteve a falar de nós cá, nós os três podemos dar iniciativa. Isso já é um fato que vai motivar os outros. Só o fato de nós estarmos engajados já vai fazer com que os outros Também se apreciem, envolvam, sim, apreciem essa esta ação. Sim. Então, o que acontece, o que tenho aprendido com o professor Carlos Serra, então, é a necessidade de abraçar uma causa. O homem sem causa, parece que não tem linhas orientadoras na vida. Exato. Ele só vive por viver, então é para curtir, né, Exato. a vida. E está aqui a falar no Dr. Carlos Serra e falou também que em Macaneta existe lá uma casa de vidro, não é? E esta casa, como é que foi feita? Com base em cacos de vidros recolhidos ao longo da costa, com garrafas, como é que a coisa foi feita? Sim, para falar do professor Carlos Serra, vamos levar o programa só a falar do professor Carlos. Carlos Serra Filho, porque tem o Carlos Sim, Serra pai, Pai, sociólogo. Então, vale a pena referenciar isso, que é muito bom, porque temos o memorial Carlos Serra Pai, em Macaneta. Ele fez mesmo em homenagem à família, que é a Fundação Carlos Serra, fez em homenagem ao Carlos Serra Pai, que doou a sua vida nos estudos africanos, nos estudos da sociologia. Então, por isso dizia que falar do Carlos Serra Filho é falar do pai. Não há separação. Só há pai e filho. Exato. Então, ele exato. está virado Mas na... todos estavam a lutar pela mesma Sim, causa, não é? então, são académicos, estão a lutar na causa da academia, então, na educação. O que tem feito é transmitir a partir das suas obras, transmissão de valores, e lá temos o produto que ele fez em coletivo com os seus membros, amigos, fundaram a Cooperativa de Educação Ambiental, que o conceito foi mesmo construído na base de resíduos sólidos reciclados. Então, o resíduo mais apropriado para isso foi a garrafa de vidro. Isso devido a operações que ele vem fazendo da limpeza da praia. Operação Caco, falando de Operação Caco, que são cacos de vidro que encontramos na praia, que cortam os banhistas, turistas ou qualquer um que dirige lá. Então, fez essa Operação Caco, surgiu nisso. Então, vidro. Então, surgiu a ideia. Não conheço muito bem a história, Muito bem, mas muito bem. eu suponho que seja isso. Exato. Então, na transmissão que ele foi dando, também alinho a isso. Convivo muito na Casa de Vidro, sou educador cultural, então estou lá integrado. Então isso vem a ser uma ligação. Por isso escolhemos lá, por ver que é uma referência. Muito bem, muito bem. Muitos estudantes deles passam por lá obrigatoriamente porque têm aulas práticas. Então isso também já é algo... podemos ver o fator distância, não é distante. É uma distância psicológica, né? Mas falando de quilometragem, pode ser mais perto em relação a quem vai até Tchumene. Então, não vamos olhar Muito a bem. distância como sendo fator para chegar. Exato.
Filipe, em termos de atividades que vocês estão a organizar para as comemorações do Dia Internacional dos Museus, quais são? Mas vai responder a esta questão depois de relaxarmos com um pouco de música, está bem? Está combinado? Porque eu sei que há muita festa, existem muitas manifestações culturais ou expressões culturais que vêm pela frente. Exatamente. Tá bem? E vamos falar sobre isto. Agora é mesmo música, telespectador, só para relaxarmos aqui a nossa conversa e nós já voltamos. Até já. Muito bem, telespectadores, estamos de regresso. Depois de termos ficado com este belíssimo vídeo, vamos dar continuidade aqui à conversa. Filipe, então eu havia deixado uma questão. Como é que e que tipo de expressões culturais vamos poder vivenciar a quando destas festividades do Dia Internacional dos Museus? Ok, nós partimos no dia 16, às 14 horas, em direção a Macaneta. Muito bem. Onde logo na chegada teremos uma visita à Casa de Interpretação,
Casa de Vidro, na Repensar. E após disso vamos ter um descanso e teremos um sarau cultural. Um sarau cultural que irá iniciar a partir de 18. Ainda no dia 16. No dia 16, onde terá muita música, muita poesia, dança, histórias. Então vai ser uma noite, vai ser uma amanhecida, né, de muitas atividades. E no dia 16, no dia 17, desculpa, sairemos para uma caminhada à praia para apanhar os resíduos sólidos, garrafas, os lixos deixados nas praias. Também, depois disso, vamos dar uma mão ao resort Macaneta, onde sofreu da erosão. E no dia 18, vamos com atividade de educação museológicas nos centros infantis, a educação patrimonial nesses centros, nas escolas. Então vamos passar de escola em escola a dar palestras sobre educação ambiental museológica. Muito bem. E estas são algumas atividades programadas para este dia, não é? Exatamente. E vai ser o cair do pano no dia 18 ou a festa ainda continua vamos lá, até que o mês termine? Sim, a festa ainda continua, porque no próprio dia 18 tem, por exemplo, o Museu da Moeda aqui da Casa Amarela, tem atividades que irão decorrer a partir das 10 até 19 horas. Tem como atividades exposição, tem dança, tem música, poesia. E já no final do dia 18 tem teatro com o grupo Fungola Maço. Então, são atividades que irão decorrer no dia 18, no Dia Internacional dos Museus. Muito bem. Benedito, então voltamos para aquilo que é a sua área de pesquisa, não é? Fala um pouco dos patrimónios consagrados, não é? Ou então declarados como mundiais, não é? Estamos a falar do Unhal, estamos a falar da Ambila, estamos a falar... qual é outra? O Mapico também parece que já entrou, não é? O Mapico também já entrou. Sim. Já. Esta faz parte da sua área de pesquisa. Sim. E como é que nós estamos a manter estas danças? Será que está sendo dado o valor que as mesmas merecem? Talvez Obrigado. esta é a questão de partida. Obrigado, Osvaldo, pelo espaço que me concede para eu tecer um pouco da minha parte de trabalho de pesquisa. Estamos a ver ali o Mapico, não é? Sim, é assim, o Mapico recentemente foi consagrado patrimônio cultural, mas há que se trabalhar muito para que ele seja disseminado, divulgado e motivar os praticantes para a sua disseminação. É assim, as danças que foram consagradas, o patrimônio mundial, são danças tipicamente secretas. Então, quer dizer, só os macondes é que devem praticar, só os xewas é que podem praticar o nhão. Então, essas comunidades secretas, então, não abre espaço para uma pessoa que não é iniciada, que não tenha passado pelos ritos de iniciação, ou uma pessoa que por mais que tenha crescido, nascido numa família legítima, tradicionalmente da tribo, mas que não tenha passado pela iniciação, não tem acesso. Não pode executar. Não pode executar. Um dos requisitos sim. é que passe por meio dos ritos, não é? Sim. Ali vai encontrar as normas tradicionais, não juridicamente reconhecidas, mas juridicamente conhecida lá como posso dizer, nas autoridades tradicionais. Então, aí estamos a tocar numa sensibilidade que é a tradição. Então, Exato, eles querem preservar aquilo que é a cultura deles, de modo que não seja
deturpado, não seja degradado, pode-se criar. E isto faz-me recordar agora, vem- estamos a falar do Mapico, mas eu gostaria de falar do Nhau e depois voltamos ao Mapico, só para secundar o que Sim, mas o Benedito disse, esta questão de eles guardarem as suas memórias e preservarem aquilo que são. A quando do Festival Findo, em Tete, a comunidade, ou então os bailarinos, os executantes do Nhau, não estiveram agrupados nos locais da acomodação dos outros. Eles tinham o seu espaço, não é? O seu matinho, comiam da sua comida, não é? sim, essa parte de preservação é muito importante. Então, eles não querem criar desconforto nas outras comunidades. Isso também tem a ver com ética. Então, vamos dizer, se calhar eles têm uma ética que lhes remetem a um comportamento que também que não querem perturbar o outro pelo fato de eles ser o que são. Então, tem os seus requisitos perante a isso. Então, eles pediram um sítio para se distanciar Exato. dos outros, para que é para salvaguardar aquilo que eles fazem, para que não venha escandalizar os outros. Não, quer dizer, podiam ficar assim muito chocados os outros ao verem determinados rituais. Então, é questão mesmo de preservar a sua imagem perante o outro. Então, Exato. vamos considerar uma postura deles ideal ou ético. É aceitável, sim senhora, é aceitável. Apesar de muitos terem escrito uma de pico frente, também tem não é? esses requisitos. Eles precisam de um sítio secreto para preparar a sua manifestação. Então, tem os seus segredos. Os seus segredos não podem ser expostos. E muita gente tem essa curiosidade, querendo ver para quem é que dança, o que é que eles fazem. Tá bom, se tu vês o que vai acontecer, ou pretendes divulgar, pretendes espalhar o segredo dos outros, então não é também ético. E nesta questão, Filipe, já voltámos também, Sim, mas consigo também, mas eu estava a ver aqui o Nhau, agora, Nhau. ainda bem que o Benedito está aqui. Nesta questão da preservação, existem alguns grupos que hoje fazem a dança Nhau, por exemplo, fazem a dança Mapico, mas não olham muito para a questão preservação. Sim, é assim, Porque as vestes do Mapico têm de ser de uma forma secreta, não é? Mas estes grupos emergentes vestem no meio de tanta gente. sim, tem aquilo que é transformação de uma dança, é contemporaneizar ou trazer num contexto atual. Então, é trazer elementos que assemelham a dança, mas não é a dança. Estamos a fazer uma recriação, uma Exato. coreografia. Isso é para um consumo já num público, numa dimensão, num âmbito de um festival ou de uma mostra ali, acolá. Então, tem a sua narrativa, tem o seu contexto. Está contextualizado a um evento. Então, eu quero continuar nessa deixa só para falar da preservação. O Msau, a Timbila, tem o seu festival. O Nhau tem o seu festival. O Mapico falta um festival para consumar ou para trazer e fortalecer a sua. E ainda não temos o festival, não temos o festival Mapico, no entanto, que festival, não é? Então, eu quero tocar nessa ferida que nós, como ICOM, podemos apoiar aos fazedores, de modo com que pratiquem e criem um fórum em que eles possam se encontrar para troca de experiência no palco, para mostrarem, se exibirem e depois disso podem também discutir o seu código de ética, como é que podemos nos comportar, já somos patrimônio, como é que podemos agir, como é que devemos nos mostrar e podemos abrir espaço também para que os outros recriem a nossa dança. Então, não podemos também ficar assim a dizer, não, isso não Exato. não é julgar os outros porque pretendem fazer um estudo de Mapico e trazer uma amostra, aquilo que foi a sua percepção. Questões de percepção também são importantes. Muito bem. Ainda vamos falar do Mapico quando estivermos em conversa com Vinta na Face. Daqui a pouco vamos ao encontro do Isidro de Mante, que vem falar de algo tão importante, que mexe também um pouco com o mundo cultural, não é? Mas agora, Filipe, está ligado às artes cênicas, não é?
como é que nós estamos em relação às artes cênicas? Será que fazemos peças que falem dos museus nas nossas artes cênicas ou nem por isso? Qual é a saúde hoje? Já houve tempo em que tínhamos vários grupos, não é? Pois, E hoje parece que os grupos que aparecem estão mais virados, o Benedito, que me corrija se eu estiver enganado, estão mais virados quando existem, por exemplo, calamidades, existem coisas assim do género em que tem de se disseminar uma informação. bem, desde que eu entrei nesse mundo da arte cênica, na verdade, ainda não vi nenhuma peça que traz assuntos ligados aos museus. Exato, exato. Concordar consigo, as peças que são feitas são mais para retratar as calamidades naturais, coisas que acontecem na atualidade. Então, eu acredito que as artes cênicas estão num bom caminho, acredito que estão num bom caminho. Olhando no que o Benedito estava a dizer sobre concernente à preservação, o Nhau, o Mapico, há um segredo que eles preservam, mas nós, falo nós, tipo dos grupos emergentes, queremos representar. Nós representamos a dança Nhau. Não podemos dizer com autonomia ou que isso é a dança Nhau, temos os segredos, não temos os segredos, mas nós conhecemos os passos, somos ensinados os passos, a musicalidade. Então, nós fazemos uma representação da dança. Eu dou um exemplo, fizemos uma peça para a Expo, Osaka 2025, e queríamos representar a Zona Centro, a Zona Norte, a Zona Sul. Tivemos que recorrer ao Mapico, tivemos que recorrer ao Nhau, mas... E não foi preciso passarem por nenhum rito, não é? Exatamente, exatamente. Há pesquisas que falam de Nhau, seja elas não a fundo por conta dessa ética, mas nós conhecemos as musicalidades, estivemos ali em Tete, fizemos as filmagens, temos o que nos é apresentado para representar. Muito bem. Então, estamos de uma forma também a disseminar aquilo que é a nossa cultura. Pois, embora eu sinto que é um obstáculo ao conhecimento, essas preservações, na minha ótica, eu acho que é um obstáculo para as outras culturas saberem de fato o que se passa, como é que fazem. Também, exato. Também olho como, por exemplo, Mandique. Eu vou dar um exemplo do Mandique. Eu queria falar do Mandique, que é da zona centro de Moçambique, Exatamente. se fala, mas eu estava a pensar no Maloje, que é da zona sul, Vilanculo, Sim, sim. que é uma dança executada por curandeiros, tocada por curandeiros extremamente fortes, que também é isto, há um ritual que é feito antes, não é? Exatamente. O Mandique, que é muito... Aliás, o Maloje, o Mandique, aqui só muda a terminologia, que são danças extremamente fortes. Sim, o Mandique, Maloje, Mapende, é só a dança é Mandique. Exato. Então vai variando com os nomes. Que tipo de Mandique é? Esse é Maloje, esse é Manjose, esse é Mapende. Os bailarinos também entram em transe, não é? Exatamente. Entram em transe. Mas o que acontece? Por exemplo, a dança Mandique, há algo que representa a cor da capulana, os rituais que são feitos, os próprios batuques são tratados de uma forma especial, mas nós, por exemplo, eu falo do Tafika, faz Mandique de uma forma muito... Mas não é original, é uma representação, porque nós não somos curandeiros, não entramos em transe, não temos aquelas tradições. Então, acredito que as danças, as artes performativas estão num bom caminho e vamos lutar para que almeje o esperado. Exato. E estamos a dizer que brevemente vamos também, para além do Dia Internacional dos Museus, vamos celebrar o Dia Internacional da Diversidade Cultural, não é? É muita festa que vem a caminho, ó Benedito. Sim. Então, estive aí a ver o Mapico. O Xigubo. O Xigubo, vamos pedir à nossa realização que volte a pôr mais uma vez o Xigubo. O Xigubo,
O Xigubo foi A dança guerreira. exatamente, foi um objeto de estudo para a licenciatura. Exato, Agora está ali. estou a trabalhar no Nhau, então o Xigubo está a concorrer para património cultural. Então tem uma particularidade no Xigubo. O fato, não sei se é o fato de não ser secreta e de ser muito praticada. Não sei quais os critérios levam à consagração ou a motivação nesse caso, que lá tem em consideração como um ponto-chave, mas vejo que o Xigubo é muito praticado, muito apresentado. E na região muitos praticam o Xigubo. E hoje já temos mulheres também a dançarem o Xigubo. Já foi integrado também o elemento, o gênero, nós temos essa abertura no Xigubo. Mas o Xigubo tem um porém, uma dança guerreira dos Ngundes. Então foi trazida com eles do Casulo Natal com o movimento Mfecane, com seu Xangane, esteve o centro do Império de Gaza, a dominação dos Ngundes foi em Gaza, mas há um porém em Gaza. Em Gaza são poucos grupos que praticam o Xigubo. Mesmo em próprio Chaimite não temos aquele Xigubo. O que aconteceu nessa época? O regime colonial baniu, e aquilo podemos considerar que o Xigubo naquela zona perdeu mesmo Exato. o seu valor e poucos conseguiram manter, conservar. Vamos lá para aqui, para Maracuene, tem um motim, foi preservado. As autoridades tradicionais esconderam, guardaram e conseguiram transmitir e continuar a celebrar aquela cerimônia com e transmitiram a real execução do motim e o Xigubo está lá. E vamos para Bela Vista. Bela Vista também conseguiram, quer dizer, foi um grupo. O Xigubo da Bela Vista é forte também. É forte, muito sim. forte. Foi um muito grupo forte. que conseguiu conservar, estava-me aqui a falar em questões patrimoniais, conservar para depois transmitir. Então, quer dizer, naquela região ali, que era o centro do reino de Gaza, a monarquia esteve lá. Não temos assim aquela representatividade de Xigubo. Esse é um capítulo que me deixou a questionar ou que me deixou indignado na minha pesquisa, mas não citei, não mencionei. Como está ainda a concorrer para patrimônio, posso procurar os dossiês. Então não fez menção por conta disto. Por conta não é? disso, sim. Exato. Então, agora o Nhau é pouco praticado. Aqui em Maputo são poucos grupos que fazem o Nhau original. Aí que me leva também a questionar, mas por quê? Mesmo nas cerimônias, nas conferências que fala-se da cultura, que tem os grandes simpósios, grandes mestres, painéis a falarem da cultura, não se leva lá as ditas referências, patrimônios culturais. Então temos que fazer também essa parte de valorizar os grupos praticantes dessas manifestações, dessas práticas consagradas patrimônio cultural. Então, em parceria com o Ministério que estamos a trabalhar nesse âmbito da conservação dos patrimônios, vamos também fazer esse mapeamento, vamos fazer essa indução aos grupos, aos praticantes, assim como treinar os técnicos, os profissionais dos museus, os profissionais da cultura, os técnicos da cultura, em matéria de conservação patrimonial. Exato. Então, educação patrimonial. Há uma necessidade de transmitir aos petizes, transmitir aos acadêmicos. Entrando para a área patrimonial, são vários fatores. Temos as matas sagradas, os locais históricos, N elementos envolvidos na questão do patrimônio. Então,
esse universo de elementos que nos traz a memória coletiva, a questão identidade cultural, tem que ser preservada, tem que ser bem trabalhada para a nossa autoafirmação como moçambicanos. Então, Muito bem. temos que investir mais também nessa área de educação, cultura, como uma prioridade Exato, para o exato. desenvolvimento intelectual, cognitivo, falando das crianças, para a identidade, para o enriquecimento da nossa Benedito, Felipe, talvez começamos ali pelo Felipe, acha que nós, jovens de cabelos brancos como eu, estamos a saber deixar o legado? As fontes, não só orais, as fontes escritas, estas existem porque as orais, se a gente não vá atrás, daqui a pouco já se foram, não é? E é uma parte da história que se vai também. O escrever a nossa história, as nossas danças, as nossas expressões culturais. Bem, eu olho nesse aspecto que está-se a trabalhar, tem o ARPAC que faz levantamento das danças, pois embora muitas delas estão qual é o termo? Estão a entrar em extinção. Exato. Muitas delas estão a entrar em As danças extinção. vão em extinção e é aquilo que eu digo, nós não temos a história destas danças. Exatamente. Não é? Vão-se as fontes. Existe uma dança que eu sempre faço menção aqui no programa Moçambique no Coração, bom, talvez o nome também, por passar muito tempo, já não... Mas é o Guelem-Funja, penso que é assim como se diz, é uma dança aqui da zona sul de Moçambique, em Gaza. Sim. Não é? Dançava-se outrora, mas hoje apenas uma família pequena que está a fazer. Eu não sei se hoje existem mais curiosos que vão abraçando este tipo de dança, mas ela está a desaparecer. Daqui a pouco ela deixa de existir. Benedito, é verdade. Não é? É verdade, é verdade. Por acaso tive contato com essa dança no âmbito do Festival Xingomani 2016, em que eu estive na comissão técnica e com a família Molhane. Exato. Organizamos a segunda edição em 2016. Eu não estive na primeira, mas pude estar Esteve na segunda. Então, pude ter contato com os praticantes de Deremfunda, mas estavam a fazer Xingomana. Ali era o festival simplesmente de Xingomana. Xingomana, Então, exato. fui fazendo pesquisa, um inquérito básico, levantamento do tipo de danças. Então, encontrei um dos grupos que praticava essa dança. E eu já havia lido nos manuais do ARPAC essa dança. Exato. Então, foi E foi lá também onde eu li a respeito desta dança, sim. não é? Então, é aquela coisa que nos passa para a cabeça. Uau, afinal existem os praticantes. Não só está nos livros, mas temos os mestres, entrando também para essa parte de mestria, que os que dotam de conhecimento, os fazedores de uma determinada cultura que nós consideramos os mais altos, esses podemos dar o título de mestre. E nos outros países já tem essa consagração como políticas para proteger essas pessoas, proteger esse legado dos mestres para serem transmitidos de geração em geração. Então, eles podem ser contadores de história, podem ser músicos. O caso do Mfane Fumo era um mestre, o Dillon Ginge era um mestre, da Marabenta. Então, temos os mestres de Mapico, temos os mestres de Nhau. Então, essas pessoas têm que ser valorizadas. Isso digo nos artigos científicos da Judite Primo. Então, ela fala desses mestres, que na Ásia também temos os mestres de Kung Fu, de Shaolin, os mestres Shaolin, esses Shaolin praticantes de Kung Fu. Exato. Temos os samurais, são mestres, então são protegidos por lei, porque eles dotam de um conhecimento ao mais alto nível. Então, aqui também temos mestres, os Namparamas, por exemplo, vamos dizer, um mestre de Namparama, um mestre de uma dança que
extinguiu-se ou de uma prática que extinguiu-se. Então, ele pode nos contar muito bem acerca daquela prática e nós reproduzimos, falamos, quer dizer, são elementos que nós temos que passar a valorizar. Aqui no bairro da Costa do Sol, talvez o Filipe ou então o Benedito já ouviram falar dele. Bom, agora já me foge o nome, é o Munjano? Não, não é o Munjano, agora me foge o nome. Um grande mestre do Chitende também. Não sei se já ouviram falar deste, mas este é um verdadeiro mestre do Chitende que o país tem. E não existe nada escrito, não existe ninguém a falar destes, senão os fazedores, os tocadores dos ritmos tradicionais, da música tradicional, é que o conhecem e chamam-no para vários palcos. Mas ainda temos ali a fonte viva, não é? E não se está a explorar, não é? Então, os etnomusicólogos deviam aproximar-se a ele, fazer artigos, publicar algo relacionado a ele, fazer um estudo. Então, não podemos, nós como estudiosos da cultura podemos fazer, mas seria bom que os próprios etnomusicólogos colhessem as notas, colhessem as técnicas, colhessem as letras. Nós podemos fazer uma recolha documental, mas por parte de... Eu sei que o Dr. Luca Mocabelo, agora, que é etnomusicólogo, está a trabalhar muito com ele também. Exatamente. Então, ele pode ter produzido algo científico relacionado com as boas práticas dele, o domínio do stand. Então, isso é muito positivo. Seria bom valorizar-se o mestre e assim como a sua como dizer, o seu produto artístico. Exato. Que são as músicas produzidas a partir do instrumento. Algum comentário, Filipe? Sim, sim. Queria mesmo comentar concernente ao Chitende. Temos o músico Maneto. O Maneto, também, ele que é multifacetado, veio da província de Tete. Eu recordo-me ainda criança com um instrumento de nome Ancacuba. Ancacuba, sim. E hoje está ali a fazer maravilhas, não só com Ancacuba, faz o mapico, faz o nhão, faz... Ele toca um pouco de tudo. Exatamente, exatamente. Só que ele é tímido. Muito tímido. É um artista tímido. O colega... Um bom artista, mas tímido. Mas ele também é colega nosso. Nosso também. Do Isaac. Exato, então... exato. Mas também temos entrando nesse aspecto dos mestres, vou dar um exemplo do mestre Leão. Exato, o Leão da Valimba, sim. Aquele é um mestre naquilo que ele faz. Ele toca que é uma maravilha. Uma maravilha. Mas uma maravilha. Me recordo de um episódio em que conversou comigo e disse que seria convidado para dar a aula na UPE, mas depois aquilo ficou por terra, porque era algo que tinha que se discutir. É o que estava a dizer Benedito. Temos que criar condições ou políticas desses mestres serem valorizados. Serem valorizados no sentido de transmitir aquilo que eles têm de domínio para nós, pesquisadores, para nós, fazedores Porque se nós não documentarmos, não termos uma aula de sapiência desses mestres, não vamos adquirir, não vamos ter os tais conhecimentos. Por que um mestre, como o Pai Leão, não pode ensinar pessoas que estão na academia? Porque tem que ter um certificado, tem que... Há necessidade de se olhar nisso. Há que se pensar nisto. Ainda bem que tocou aqui no Pai Leão, porque eu acho que a cultura haveria de sair a ganhar, não é? Efetivamente. Haveria de sair a ganhar. Este é um ritmo bastante forte da província de Sofala. Sofala, concretamente, vale a pena. Bom, Sofala tem para ali muitos ritmos, muitas expressões extremamente fortes. A Valimba também faz parte da mesma. Quando eles tocam, não precisa de nenhuma amplificação sonora. Basta a valimba, mais alguns instrumentos, as pessoas dançam, que é o assunto, não é? Exatamente. Bom, já voltamos, vamos à música.
Tá bom? Porque a conversa está interessante quando falamos na cultura. Eu gosto muito disto. Eu amo falar da cultura do nosso belo país. Vamos à música, telespectador, e voltamos. Ainda vamos estar em conversa com Isidro Diamante e, por que não, com Vinta na Face também. Vamos à música e até já. Becozini Machés, Niassa Terra de Raiz. Se perguntarem de onde eu sou, diga sou do Niassa. Se perguntarem de onde eu venho, diga do Niassa. Mas não sentiste saudade, eu falo a vontade. Mas não sentiste saudade, eu sou daqui. Mas não sentiste saudade, eu falo a vontade. Mas não sentiste saudade, eu sou daqui. Muitos me chamam de Xingondo, porque eu sou do norte. Não xingo quando falo e nem pouco palavras. Tenho Niassa comigo, Niassa no meu peito, Niassa até sempre. Mamãe, quando eu crescer quero escrever como poeta Janguia, coisas da minha terra. Falem para o mundo de onde eu sou, mano, em casa é em casa. Falem para o mundo de onde eu sou, mano, em casa é em casa. Se perguntarem de onde eu sou, diga sou do Niassa. Se perguntarem de onde eu venho, diga do Niassa. Mano, sentiste saudade, eu falo a vontade. Mano, sentiste saudade, eu sou daqui. Mano, sentiste saudade, eu falo a vontade. Mano, sentiste saudade, eu sou daqui. Niassa, terra linda, terra do Mataca, da rainha Chivangila. Não se ria de mim, porque eu sou um pé qualquer, um sem ninguém. A minha terra é linda. Não vejo sotaque, sotaque de Macua, sotaque de Nhanja, sotaque do povo Iá. Terra do feijão, terra fértil. Se perguntarem de onde eu sou, diga sou do Niassa. Se perguntarem de onde eu venho, diga do Niassa. Mano, sentiste saudade, eu falo a vontade. Mano, sentiste saudade, eu sou daqui. Mano, sentiste saudade, eu falo a vontade. Mano, sentiste saudade, eu sou daqui. Aproxima aí, meu irmão. Não deixa pra lá. Chega junto. Muito bem, telespectadores, estivemos na terra da rainha Chivangila e também do rei Mataca, que se diga de passagem, não é? Niassa, com este belíssimo vídeo do Boyline e o Simão que faz parte de uma grande banda que preserva também a música e a tradição de Niassa, que são os Massuco, não é? Exato. Então, voltando para este que é o grande dia, que é o dia 18, o Dia Internacional dos Museus, como é que está e como é que vocês veem
a afluência do público para estes espaços? Existem vários curiosos, existem visitas de estudo. Como é que vocês veem isto? Benedito, Filipe. Eu acredito que está sendo feito um trabalho de sensibilização, em que muitos museus agora já têm um bocadinho de aderência dos estudantes. Está a ser feito o trabalho nas escolas, em que nos seus programas de visita têm visitado os museus. Mas antigamente era muito mais estrangeiro, era um número reduzido. Mas ultimamente temos notado grande presença dos estudantes, das pessoas em querer saber sobre a história da economia da nossa moeda, da pesca, então da fortaleza. E isso é positivo. Hoje não são só os estrangeiros, não são os turistas que lá passam, Exatamente, exatamente. Mas também temos próprios moçambicanos, estudantes da escola secundária, primária, meio das universidades. Estamos a falar apenas estudantes ou outros curiosos? Outros curiosos. Outros curiosos. Muito bem, exato. Sim, é um trabalho também que está sendo feito pela ICOM, na capacitação dos profissionais dos museus em área de museologia, em questão de programação cultural. Há 2 anos houve uma capacitação dos profissionais dos museus, mas o desafio ainda vem sendo maior, porque lá vimos a necessidade de tornar um museu, o espaço museal, autossustentável para a sua gestão, possa ter recursos para manter a conservação. Então, é um trabalho de pesquisa que nós também, como acadêmicos, como estudantes, estudiosos da área da cultura e da área de museologia, não temos, assim, poder de decisão, mas podemos contribuir. Então, o ICOM, como parceiro do governo, pode também propor políticas, pode propor ações, linhas estratégicas para desenvolver determinadas atividades na área de educação museológica. Então, isso seria muito gratificante por parte do programa educativo, dos que elaboram o programa educativo. É uma mais-valia para a sociedade, a comunidade e para os resultados que serão alcançados na área de educação museológica, porque o museu em si está lá, precisa de pessoas para que ele se sinta mais valorizado. Exato. Isso mais por quê? Porque há tempos atrás via-se o museu como algo arcaico, como algo antigo e algo que só dá lá para fazer fotos e recordar o passado. Mas agora já olhamos como um auxílio à história do país. Muito bem. Não perca o seu fio de pensamento, Benedito. Não perca, porque ainda vamos também ficar com a opinião aqui do Filipe em relação a este aspecto. Mas vamos fazer uma viagem, como havia dito a priori, que vamos conversar com o Isidro Demande. Ele que está agora na frente de um grande jornal cultural, que é o jornal Arte Cultura, que traz notícias incríveis, não é? Eu gosto de ler este jornal porque temos ali a cultura espelhada. Isidro Demande, é um prazer recebê-lo no nosso Moçambique no Coração. Viva Osvaldo, viva Moçambique. Muito bom dia a todos, boa tarde. De onde estiverem a assistir nesta televisão que é nossa e que é internacional. Muito bem, muito Então, bem. E parece que pegamos uma partida. Estava em circulação e aquilo foi. Isidro vai entrar agora para falarmos deste grande jornal ligado à cultura do nosso país, não é? Foi, pá. Foi. Eu estava a sair da Matola para a cidade quando tentei entrar
não é? Bem, em direto não consegui, ou seja, entrei para um assunto que não era meu. Acabei Exato. saindo e liguei para a produção, este link não é, não é do Moçambique no Coração. Arranja-me outro link. E depois tinha que arranjar um espaço para parar, onde não há barulho, tudo mais, o tráfego, tudo mais. E Exato. consegui chegar aqui ao aeroporto. Estou agora aqui num dos parques do aeroporto para ver se podemos ter esta conversa em torno da Semana Cultural do nosso país ou da nossa cidade, que é a zona onde mais eu faço estas coberturas dos eventos culturais e as suas manifestações artísticas. Muito bem, Isidro. Uma das questões que eu gostaria de saber de si, é que eu falo isto com muito prazer, não é? É que este sonho vai se concretizando. Antes um projeto, mas hoje temos ali o Jornal Arte e Cultura. E a cores, como se não bastasse, não é? Então, Osvaldo, é isso. Foi um projeto sonhado e agora realizado, não é? O Jornal Arte e Cultura surgiu, o documento oficial saiu em novembro do ano passado, em setembro do ano passado. Tentamos fazer uma primeira edição em novembro do ano passado. Depois tivemos que interromper durante o dezembro e janeiro. Exato. E este fevereiro começamos já e depois de desenhar a nossa linha editorial, o que é que nós queríamos para o jornal, começamos já a trabalhar e decidimos que o jornal tinha que ser semanal, numa primeira fase. Não podemos ter um jornal cultural diário, não é? Porque não temos capacidade de técnica e financeira para tal, mas ele sendo semanal, dá a possibilidade de poder abranger todas as manifestações culturais que se realizam durante um determinado mês. E ele é semanal, que isso quer dizer que em um mês ele sai 4 vezes. Exato. Nós abordamos aí a vida e obra, de vários atores culturais, não é? Abordamos também lançamentos de livros, exposições artísticas, não é? Festivais. Vamos buscar também um pouco do passado, daquelas pessoas que ainda estão entre nós e aquelas que não estão entre nós. Contamos um pouco essa história dessas pessoas e os seus feitos. É um jornal que veio para dar este contributo aos fazedores das artes no geral, não é? Estamos agora a finalizar uma parceria com o Cabo Delgado. Já temos um colaborador, não é? Um correspondente nosso a partir de Cabo Delgado, e também temos na Zambésia. É um processo que está a ser muito lento para a forma como eles trabalham lá e como nós trabalhamos aqui, que tipo de informação nós queremos das províncias, não é? Do princípio, às vezes, mandam-nos uma série de informação e nós temos que selecionar e depois temos que voltar a dizer às pessoas que não, nós não queremos que nos tragam só isto, mas tragam-nos também a dança tradicional, tragam-nos a música tradicional, tragam-nos histórias entrevistadas, assim, do que é que vocês têm na província. É um esforço, não é, que estamos a desempenhar neste momento. Estamos a conseguir com essas 2 províncias. Queremos expandir mais para mais províncias. E, basicamente, o jornal vive disto, não é? De relatar os feitos históricos da nossa cultura, Paulo. Exato. Ele é a cor. Bom, tem que ser mesmo a cor. Quando nós conseguimos o financiamento, um dia desse, um ano desse, para imprimir o próprio jornal, ele tem que continuar sempre a cores, que é para as pessoas poderem ver a beleza que uma fotografia tem, não é? A beleza que um texto a cores também tem, não é? E a beleza de fazer o próprio jornal a cor que é esta onda do novo século, não é? A gente sempre viveu com preto e branco desde o tempo da TVE, não é? Que eu assisti nessa altura, sou dessa geração também, é por isso que a televisão tem a minha idade, não é? E depois passou para o colorido. Então, o jornal também tem que seguir esta mudança de cores, não é? Então, é por isso que ele é assim. Tentamos ser mais bonito, não sei se somos ainda bonitos em termos de design, mas para os que têm um jornal todos os domingos, né, que é o dia que o jornal sai, tem dito que o jornal está a melhorar a cada dia, a nível de texto, a nível de imagem, e isso agrada-nos muito e valoriza muito mais o nosso trabalho.
Nós vamos mostrar aos telespectadores que talvez ainda não tenham tido o acesso a este jornal, algumas imagens do mesmo, e com certeza vão ficar maravilhados, não é? Porque eu fico encantado, e só de saber que existe um jornal que é basicamente dedicado à cultura do nosso país, isto é motivo de fazê-lo à vénia, Isidro. Bom, Jorge, muito obrigado. Não é? Esse jornal ele surgiu mesmo para o que está aqui a dizer, não é? E o jornal não pode ser só meu como proprietário do jornal, mas também é seu, é de quem contribui, não é? Com artigos, é de quem contribui com publicidade, não é? E ele surge mesmo em torno disso, para dar este vazio que existe sobre os artigos da cultura. Nós tínhamos o Jornal Notícia, uma página, um suplemento cultural, não é? Que ficou fechado e nunca mais reabriu. Já ouvi várias pessoas a nível da Sociedade de Notícia a dizer que vai voltar, mas é sempre quando se diz vai voltar, a gente nunca sabe quando é que vai voltar. Não é? E espero que também volte, para poder apoiar este Jornal Arte e Cultura, porque o Jornal Arte e Cultura ele não está a conseguir cobrir o geral, né? Nesta primeira fase, apesar de ter sido de querer cobrir tudo no geral. Mas se tivermos mais jornais que abordam as questões culturais do nosso país, como acontece com o desporto, como acontece na política, isso vai dar muita força aos fazedores culturais de continuarem a exercer as suas atividades. Porque há muita gente que quer viver da cultura, quer viver do livro, quer viver das artes plásticas, quer viver da pintura, por aí fora. Não é? Mas depois perguntas, onde é que eu vou publicar este meu trabalho? Onde é que eu vou vender este meu trabalho? Quem é que vai falar deste meu trabalho? E um só jornal Arte e Cultura não consegue cobrir isso tudo. Então nós temos que ter mais programas de cultura, temos que ter mais jornalistas culturais a irem fazer estas coberturas, e que isto tudo vai trazer um bem no futuro da nossa cultura no país no geral e das pessoas que o fazem, não é? Então, o Jornal Arte e Cultura não é sozinho, não é de conseguir. Apesar de estar a fazer um esforço, não é? Eu, por dia, recebo chamadas de pessoas que querem ser entrevistadas, e eu, às vezes, os digo, sim, eu quero te entrevistar, já está na nossa linha editorial programado uma entrevista consigo. Mas, às vezes, onde que a pessoa está? Está em Laulane, está em Marraquene, está em Manhifa, está em Boane. E depois são custos para chegar a estas pessoas também, né? E nós acabamos fazendo essas pequenas coberturas dentro da cidade de Maputo e Matola, porque é uma zona que faz movimentação para nós. Sair da minha casa e cobrir um evento no município, no cinema 700, é simples. Ir cobrir um evento no cinema Matola é simples. Ir cobrir um evento na Machanchana é simples. Ir até Costa de Sol é simples. Mas depois, quando tu sais deste circuito de Maputo e Matola, com estes custos de combustível, com esta carência de transporte público, o jornal acaba ficando como se fosse só da cidade de Maputo, mas não é isso, não é? Nós estamos a fazer um esforço para também ir buscar essas notícias fora da cidade. E exato, através da compra do jornal, das pessoas que recebem o jornal e que pagam o jornal, das pessoas que metem publicidade no jornal, dá ajuda para haver mais locomoção desta equipe que vai todos os dias à busca da informação cultural. É mais ou menos isso que eu queria aqui discutir apresentar e agradecer ao Osvaldo por esta oportunidade para falar ali em jornal como é que o jornal Arte e Cultura funciona. Ele está aqui na cidade de Maputo, mas eu vivo na Machava, mas tenho que ir à redação que é na cidade de Maputo, no espaço onde estamos agora, na Associação de Escritores Moçambicanos, não é? E para poder trabalhar e para poder começar a pensar onde ir cobrir as coisas, não é? E a cidade de Maputo tem esta diversidade cultural. Quando começa a quarta-feira, tu tens um lançamento de livro, tens uma exposição de arte, tens uma palestra, depois tens não sei o quê. Então, a cidade parece tão grande, não é? E quando tu dizes, vou começar de onde? Tu dizes, ok, tu vais para lá, eu vou para lá. E nós não somos uma equipe grande ainda, somos 3 pessoas, tá vendo, né? E dividimos por aí fora. Às vezes, calhamos os 3 no mesmo evento, porque lá terminou, depois outros foram para lá e encontramos ali. E fica a parecer que não há mais nada a cobrir, mas já o problema é como chegar aos outros sítios. E estamos ainda com esta crise financeira. Mas estamos a fazer um trabalho fantástico que eu já quero agradecer os meus colegas nisto. E já estamos na 18ª, 20ª, 21ª, 23ª edição. Qual destas é que estamos agora?
Esta do domingo vai ser a 19ª edição. Ah, vai ser a 19ª, muito bem. Porque a 18ª é aquela que fala um pouco do regresso do Chiquice, ou então da abertura do ano do Chiquice, não é? Sim. E foi fantástico nós fazemos esta cobertura do Chiquice. Nós estivemos em 2 eventos do Chiquice, da abertura e no Cinza. Escrevemos sobre o Chiquice, que já há muito tempo queríamos fazê-lo. E vamos ainda publicar mais uma edição do Chiquice, porque vamos agora fazer uma abordagem que é ir buscar aqueles estudantes que o Chiquice mandou para o estrangeiro para irem aprender música. Nós vamos já entrevistar a professora Kika Materula para nos falar desses músicos. Não é? São nossos, foram estudar, uns voltaram, outros ainda estão lá fora. Queremos fechar esta... Muito bem, tivemos aqui uma interrupção com o Isidro Demante. Ainda voltamos a recuperar esta conversa telespectador super interessante à volta deste jornal Arte e Cultura, que fala um pouco e retrata um pouco aquilo que é a cultura do nosso belo país. E a cultura é dança, a cultura é música, a cultura são todas as expressões que fazem parte de nós. Vamos ficar com este momento musical e nós já voltamos ainda a conversa aqui com o Benedito e o Filipe e, por que não, com o Isidro, e vamos recuperar uma conversa que prometemos com o Vinta na Face, ele que toca e encanta, ele que é admirador e é fanático da cultura da zona norte de Moçambique, concretamente em Cabo Delegado, a cultura Maconde. Estamos a falar do Mapico. Vamos a ficar com este momento musical e nós já voltamos. Até já. Eu entreguei as fotos há muito. Tamali. Sei que tens uma história triste do teu passado. Amor, eu sei que estás com medo. Prometo não fazer o mesmo. Amor, eu sei que também tu tens medo de amar. Vou limpar as tuas lágrimas. Eu vou estar onde estiveres, amor. Eu vou. Enquanto tiver forças para lutar, eu prometo sempre estar. Não vou deixar o vento abalar. Vou te lapidar. Quero te provar, vou te mostrar que existe um a sério. Não é à toa que você entrou na minha vida. Amo a tua mão, vamos fugir pra longe. Vou mudar a tua história, darei pra ti, só tens que confiar. Não vale mais nada, confia. Eu vou te entregar minha mão, minha vida, meu coração. Então não machuca não, eu vou confiar em ti. Já me prometerão o que estás a prometer. Eles me disseram o que estás a me dizer. Mas eu vou confiar em ti, vou me entregar pra ti. Espero que não sejas mais um. Eu vou te amar de verdade, vou levar isso a sério. Meu coração já sabe que estou a falar sério. Vamos fugir pra longe. Vou mudar a tua história, darei pra ti, só tens que confiar. Não vale mais nada, confia.
Muito bem, telespectadores, estamos de regresso depois deste belíssimo vídeo, mas daqui a pouco recuperamos esta conversa com Isidro Demante, ele que é o proprietário do jornal Arte e Cultura, que vinca e fala daquilo que acontece a nível cultural no nosso país. E ele está em todo lado. Eu não sei como é que o Isidro consegue, qual é o fôlego que tem. Eu até já o chamei de Fô by Fô, né? A semelhança da Rosa Langa. Recordam-se da Rosa Langa, que também era Fô by Fô, quando ainda estava na Rádio Moçambique. Eu não sei agora, ela está em outras frentes, não sei se ainda continua a ser a mesma Fô by Fô, mas que o Isidro Demante é um Fô by Fô, não é todo o terreno. Eu, por acaso estive com ele no lançamento do álbum do Rajali e fez uma bela redação textual, as fotos. E ele tem um trabalho excelente e que vai reforçar muito aquilo que é a divulgação das nossas artes e cultura. Tem um belo trabalho. Muito bem. Eu não sei se já temos maneiras de poder mostrar pelo menos a capa de um dos jornais do Isidro Demante, de modo a que o telespectador tenha mais ou menos a ideia de como é que é o jornal do Isidro Demante. E vale a pena, sim senhor, adquirir este jornal. Como disse o Isidro Demante, o jornal é semanal, não é? Aí são 4 jornais em cada mês. E é um preço simbólico, 50 meticais. Eu acho que a gente não perde nada em apostarmos, em investirmos numa iniciativa destas. São custos, não é? Eu não sei se a minha realização já tem a capa de um dos jornais do Isidro Demante. Caso tenha, por favor, vamos partilhar aqui com os telespectadores, de modo a que a gente possa ver mais ou menos como é que é o jornal, o trabalho, belíssimo trabalho do Isidro Demante. E então, ainda voltando para vocês, se é assim que tiverem, por favor, vão mostrando. Enquanto isso, vamos falando aqui dos nossos museus, porque afinal de contas este é o mês dos museus, não só o mês dos museus, como também da diversidade cultural, da qual fazemos aqui menção. Quer dizer que a cultura está em festa e os museus fazem parte do nosso manancial cultural. Obrigado, Osvaldo, e tenho a agradecer essa abertura, né, de nos receber para falar dos museus. E é mais sobre isso que também nos emotiva, termos um espaço onde nós podemos exibir os nossos trabalhos. De que forma? De forma a promover-nos a autopromoção, a comunicação, a visibilidade do produto artístico. É sempre bom quando é exposto. Muito bem. Sem querer cortar o seu fio de pensamento, temos aqui algumas imagens são 2 jornais, não é? Aqui são 2 jornais do Isidro, da qual ele é o editor do mesmo, jornal Arte e Cultura. Não é? Espetacular, sim senhora. Espetacular. E ainda temos... Aquele ali é o Rajali, não? É o Rajali, não é a matéria que falou. Muito bem. Interessante, sim senhora. Está ali, está ali. Então, são jornais que vale a pena a telespectador adquirir, porque fala muitas histórias, conta muitas histórias que estão relacionadas com as artes no nosso país. Um dos poucos jornais que temos que vinca a 100% cultura moçambicana. Artes, artes da terra, não é? Está de parabéns o Isidro Demante por isto e que hajam mais jornais, como o Isidro disse, que falem, que deliciem-nos com a cultura do nosso belo país. E estamos a falar para o mundo, os 4 cantos do mundo, onde tem pouca informação a respeito dos jornais, a respeito da cultura feita no nosso país e também dos nossos jornais. Então, temos aqui ele pode fazer a distribuição onde quer que o telespectador esteja, desde o momento que entre em contacto e adquira os jornais do Isidro Demante. Está de parabéns o Isidro Demante. Então, dizia? Sim, em relação à comunicação e visibilidade, é um elemento-chave para o sucesso de qualquer ideia, organização ou projeto. Então, por isso nós temos de agradecer à TVM, o canal nacional, nesse caso,
a plataforma, o programa do Osvaldo, que vem trabalhando já há décadas na área cultural. Então, vimos sendo oportuno, né, entrando em contato consigo, né, vimos a possibilidade mesmo de trazermos a nossa atividade neste fórum, que é numa dimensão internacional, não só nacional, como sendo um canal nacional, internacional, nacional e nacional de antena e internacional. Então, é uma oportunidade, é um espaço que vale a pena. Por isso, nós queremos trabalhar muito nessa questão de visibilidade, para que possamos atrair mais capitais financeiros para apoiarem as nossas realizações, que são os projetos em parceria com o Ministério, porque nós somos parceiros do Ministério da Cultura. As nossas atividades têm que andar em parceria e numa vertente de como posso dizer, seria necessariamente consultores técnicos para a implementação de programas educativos, ou assim como estudo de políticas, leis, assim como a sua disseminação e zelar pelas boas práticas do espaço museológico, da implementação das ferramentas que regem os museus e ver de que forma os museus que estão em risco ou que sofreram desastres pela ação humana, desastre pela ação natural, pelas calamidades naturais, possam beneficiar-se de um fundo para o restauro. Isso digo porque tive uma conversa com os nossos conselheiros, seriam nossas conselheiras, porque temos 3 doutoras profissionais de museus consagrados no nosso país, que é a doutora Alda, a Lucila Tchuquela e a doutora Julieta. Então, são os nossos conselheiros no ICOM e têm trabalhado nisso, na parte educativa, na parte de supervisionar, ver, acompanhar. E nós, como estudiosos, o doutor Daniel é o nosso docente, é o nosso professor, esteve engajado nessa causa, está engajado nessa causa e transmite o legado para nós. É uma mais-valia. Nós, como jovens, temos que também trabalhar nessas ferramentas tecnológicas, ver de que forma podemos criar um fórum mais resiliente na área de museologia e envolver todos os elementos. Não podemos deixar à margem o fato da distância, de ser um museu de Chai, ser um museu o monumento Cabeça do Velho. Quer dizer, eu vou considerar um museu, os monumentos considera-se um espaço museal, lá onde nós vamos ter a ciência da museologia. Então, chamar museologia museal e não dizer museu, aquele espaço. Então, chega a querer fazer uma pequena separação, discriminação, mas numa linguagem, num termo mais abrangente, vamos considerar museu. Exato. O mais técnico que já seria dizer, um monumento, um espaço museológico, um centro de interpretação, esses nossos nomes que nós mais acadêmicos conseguimos enxergar e considerar. Então, para essa celebração, podemos dizer que vale a pena nos apoiarem, porque nós sem os parceiros não seríamos nada. Até vemos, se fizer essa gentileza ou continuar com essa abertura, nós iremos agradecer. Então, não é uma coisa de querer escovar ou dizer, podemos ir a um outro canal, talvez termos abertura, mas pelo histórico e também entrando no Museu de Cinema, é o sítio onde temos o maior acervo. Agora eu vou escovar. Temos temos o maior acervo audiovisual. Exato. Então, posso escovar aí, porque temos o registro de entrevistas, temos
O museu é grande, tem várias categorias. Então, indo para o museu de cinema, que ele não tem um espaço físico, de uma forma móvel, de instalação. Então, a TV tem um acervo extremamente relíquias de entrevistas, momentos apanhados, documentários, isso que vale a pena preservar, conservar. Então eu podia dizer que aqui temos um museu, eu podia fazer um trabalho de museologia só aqui na TVM, de projeção de vídeos documentários, entrevistas, isso aqui. Então, máquinas antigas, acho que tem feito isso na exposição internacional. Exato. Então, vale a pena. Muito bem. Já escovei muito, então acho que já então, tem um espaço para Então vamos lá ver uma parceria. se o Filipe também vai escovar, não é, Filipe? Estamos quase que a fechar o nosso Moçambique no coração, não é? Eu não sei se ainda vamos a tempo de falar com Isidro de Manda, de realização, ainda vamos? Tsaveca, ainda vamos a tempo de dar continuidade a esta conversa com Isidro de Manda e com Vinta na Face, que também estava para hoje, também não. Tsaveca? Renço? Ninguém está a dizer nada. Muito bem. Muito bem. Então vamos lá, mas daqui a pouco vamos fechar o nosso Moçambique no coração. Filipe, quase que a fechar. Gostaria de voltar a vincar mais uma vez o dia 18 de maio. Dizer que vamos aderir a essas atividades museológicas e por que não estamos a falar dos museus e não trazermos o conceito do museu. Como é que é olhar o conceito do museu? Nós estamos a falar de museu e nos passou despercebido o que é museu. O que é museu? Nós tivemos um conceito de museu na conferência, na Assembleia do ICOM, em 2011, em que houve um conceito que foi modificado em 2012 por não ser muito abrangente. Então, o ICOM traz um conceito mais abrangente que diz que o museu é um espaço permanente que sem fins lucrativos a serviço da sociedade. Então, o que faz esse museu? Esse museu pesquisa, interpreta e expõe os acervos à própria sociedade, onde vai contar a história da própria sociedade. Quando falamos, por exemplo, do lema, museus unindo o mundo. Essa união é de que nós temos histórias quase parecidas, por exemplo, na África. Em África temos histórias. Então, esses acervos ligados por exemplo, vou dar um exemplo do colonialismo. Temos coisas, histórias ligadas que, quando nós formos a expor os nossos acervos, as nossas histórias, vamos ver que, a independência, por exemplo, de Moçambique foi em 75, nós fomos em 74, em 76, e estamos ligados, e vamos sentir aquele sentimento de pertenção, estamos conectados, estamos separados, mas estamos conectados, a nossa história está quase lá ligada. Então, é basicamente isso que eu tinha a dizer, e dizer ao público que participem, venham estar conosco em Macaneta, vai ser uma coisa épica, e agradecer pelo espaço. Nós é quem agradecemos a vossa disponibilidade, não é? E voltem sempre que precisarem, as portas estão abertas. Muito obrigado. Bem, Benedito, mesmo a fechar? Obrigado, sem agradecer. Já fiz, escovou, não é? Já fiz muita referência. Brincadeira. Exato. De boa parte de matéria que pode ser trabalhada, pode ser exaltada. Muito bem. Para a nossa identidade cultural. Então, queremos trabalhar sobre isso e pedir apoio das pessoas que são de direito. Que possam ter uma sensibilidade. Então, isso é questão também de sensibilidade. Então, não vamos forçar uma amizade que não tenha, no princípio, uma sensibilidade com a causa. Então, nós queremos trabalhar sobre sensibilidade, ou seja, com as crianças, que é a parte educativa, ou
seja pelo espaço, ou seja pelo monumento, ou espaço, a história. Não vou alongar e agradecer. Muito obrigado. Nós é quem agradecemos a Benedito e ao Filipe por terem vindo ao nosso Moçambique no Coração. Ficamos telespectadores a ver esta conversa com o Vinta na Face. Talvez na próxima edição vamos estar com o Vinta na Face, e daí vamos fechar a conversa começada com o Isidro de Manda, que não chegou ao fim. Mas foi muito bom estar consigo, estar na sua companhia, e muito obrigado por terem vindo. Nós voltamos na próxima edição com muito mais para si, telespectador. Já sabe que é importante viver para servir e servir para viver, e beba com prudência. O final de semana está aí. Se vá ao volante, não beba. Se beba, então não se faça ao volante. Até lá, fique muito bem. Tchauzinho. Tá tudo bem, calma amor, calma. Fica quieta mulher, é só chuva de carinho. Fica bem, agora calma, e me namora sempre ganha. Não se preocupa mulher, eu sou aquele bom partido, aquele tempão. Prazeres, surpresa, encantado. Sou teu novo homem, comigo tá bala, comigo tá bala, comigo tá bala, comigo tá bala. E a preta, vamos combinar, vamos namorar. Namorar é tipo sorte, sorte, sorte. Vamos combinar, vamos lá durar. Namorar é tipo sorte, sorte, sorte. Essa beleza como ninguém nunca ainda. De rolê pela cidade, imagina um beijo de pipoca. Se é minha, ai sessão da tarde, de mãos dadas vai gerar fofoca. Mulher, mulher, ai coisa boa. Amor, vamos gingar no norte, vamos gingar no centro, vamos gingar no sul. Prazeres, surpresa, encantado. Sou teu novo homem, comigo tá bala, comigo tá bala, comigo tá bala, comigo tá bala. E a preta, vamos combinar, preta, vamos namorar. Namorar é tipo sorte, sorte, e a sorte. Vamos combinar, preta, vamos namorar. Namorar é tipo sorte, sorte, sorte. Vamos combinar.